a suspender, naquele momento, o calendário, né, nosso, do calendário acadêmico, que inicialmente a suspensão deu-se por 60 dias. Nós decretamos lockdown na nossa universidade e fomos protagonistas dessa ação, dentro da ciência, do conhecimento científico, que nos permitiu ser, entendeu? Então, pioneiros e, ao mesmo tempo, serviu de exemplo para que outras universidades caminhassem nessa direção, entendeu? Repetindo o que a UFMA tinha feito. Nesse período todo de pandemia, né, nós estamos, entendeu, tendo essas evoluções com picos, novas variantes, né, a vacina chegou, ela um pouco de retardo, mas ela vem tomando uma dimensão razoável, embora nos últimos 2 meses já se observa uma queda grande do índice de vacinação. Ontem eu fiquei assustado, era o início da semana, mas com essa desinformação do Ministério da Saúde, que não se consegue ter dados, né, apurados, e a falta de notificação e também de detecção de kits para detecção, talvez seja o país que tem menos, né, faz diagnóstico da doença. Isso mostra que também a vacinação já vem caindo bastante. Ontem nós estávamos na faixa de 100 mil indivíduos vacinados em 24 horas, isso é alarmante, e considerando que o estado do Maranhão, embora no Brasil, de modo geral, nós estamos nos aproximando de 70% da vacinação completa, por outro lado, no estado do Maranhão ainda temos aí, agora que nós ultrapassamos 50%, e algumas cidades têm um índice bem abaixo desses 50%. E a vacinação também da dose de reforço, agora que nós estamos atingindo 13% da nossa população. Então, com essas incertezas, com esses indicadores, né, e agora com a presença de uma cepa nova, com esses novos fatores que nós estamos observando aí, que se soma a Ômicron, entendeu? O inverno, e aí com esse pico, né, das infecções virais, né, da influenza, com uma nova variante, está sufocando, né, o sistema de saúde, embora, aparentemente, a mortalidade não se compara às outras variantes. Esses aspectos, de modo geral, têm nos preocupado bastante. Há uma pressão acadêmica de um grupo muito pequeno de professores, muito restritos e de poucos alunos, que estão pressionando o retorno presencial aberto, de modo que isto vem de contra a situação que se apresenta no momento, que nós estamos aí no início de um pico, né, de uma nova, entendeu, variante aí presente. E há 2 dias atrás entrou em colapso o atendimento de saúde lá no município de Pinheiro, que já suspendeu o carnaval, e o colegiado do curso, reunido no conselho da universidade, lá do centro de Pinheiro, eles suspenderam todas as atividades. A maioria dos professores, alunos infectados, doentes, acamados, e também o colapso da saúde. Os cursos da área da saúde, em decisão de colegiados, né, suspenderam essas atividades até o ulterior da liberação, melhoria dessa situação de pandemia. Então, nós estamos, reunidos hoje para fazer uma análise dessa situação e deliberar e estabelecer, então, uma orientação para poder
a gestão da universidade tomar suas devidas providências. Nós já estamos encaminhando, nesse momento, uma convocação do Conselho de Ensino e Pesquisa, que é o CONCEP, para quarta-feira, às 9 horas, e lá nós estamos apresentando uma resolução, e essa resolução, ela amplia as práticas, entendeu, acadêmicas, incluindo o estágio, e define melhor para a compreensão acadêmica o que é, entendeu, trabalho remoto, o que é trabalho híbrido, né, e o que é trabalho presencial. Hoje aqui nós estamos fazendo uma reunião presencial, só que ela é virtual, ela não é física, né? E, portanto, ao mesmo tempo de que nosso retorno dar-se-á de uma forma com análise, né, ouvindo vocês, ouvindo a situação da pandemia, e também, a partir daí, que a gente possa estabelecer critérios de um retorno gradual com segurança, em que nós temos trabalhado em primeiro plano, né, da segurança da vida dos nossos servidores, dos nossos alunos. Então, eu gostaria, então, de continuar com esses preliminares aí. Eu gostaria de ouvir a fala aqui do professor Antônio Augusto, que esteve conosco há menos de 48 horas, também já debatendo esses fatos da evolução da nossa pandemia no mundo e no Brasil, né, e aqui. E a partir, então, da fala dele, nós vamos abrir, né, para pronunciamentos, manifestações, até que se possa deliberar. Quero também aqui agradecer a presença do secretário de Saúde do município, né, que vai estar vai ser incluído no nosso comitê, que é o Dr. Joel, e que também é funcionário, né, é médico cardiologista do nosso hospital. Obrigado, Joel, pela sua presença. Passo, então, a palavra aqui agora ao professor Antônio Augusto. Bom dia a todos e todas. Vamos fazer ali, né, uma breve... Antônio Augusto, me diga. permita só acrescentar que a universidade, agora no dia 28, além de nós termos o encerramento, que é o dia da eleição, nós estamos realizando para as unidades e subunidades acadêmicas, no dia 28, nós estamos encerrando um ano letivo de 2021. Portanto, a universidade entra de férias, depois tem um período especial, e ela vai reiniciar no na primeira quinzena de abril, e que esse pequeno atraso de reinício é em função do atraso do SISU, entendeu? Porque o médico atrasou, né, a sua liberação da plataforma SISU, então isso impede. Tanto que, na reunião do CONCEP, na quarta-feira, nós vamos aprovar não só essa resolução, que disciplina o retorno das nossas atividades para o ano de 2022, né, do primeiro semestre, e também aprovar o calendário, tá, acadêmico. Obrigado aí. Continue. Ok. Então, a ideia é fazer uma breve análise de cenário, né? Que fase da epidemia nós estamos, o que a gente vai ter aí de previsão. Então, vamos começar, né? Bem, depois de um grande pico aí no primeiro semestre do ano passado, né? O Brasil viveu aí uma relativa calmaria, então houve uma queda bem grande do número de casos, do número de óbitos, e essa situação ela persistiu aí praticamente até o final do ano passado. Aqui no Maranhão, lá pelo começo de dezembro, nós tivemos o início de uma epidemia de influenza, que, a princípio, né, parece que ela começou mais nos serviços públicos, né, e depois ela chegou nos serviços privados, e no final do ano, já essa semana, se sobrepôs a essa epidemia de influenza, uma nova onda da Covid-19,
dessa vez aí já causada pela variante Ômicron. A variante Ômicron, ela surgiu na África do Sul, no final de novembro, e de forma muito rápida, ela se espalhou para praticamente o mundo inteiro. E no início, a gente não sabia muito as características, né, dessa nova variante, mas havia aí a preocupação de que ela tivesse uma grande transmissibilidade pela rapidez com que ela se espalhou, né, lá na África do Sul. Então, hoje a gente já tem vários estudos, né, feitos com essa variante, então a gente já conhece melhor as suas características. Então, realmente, a maior transmissibilidade dela se confirmou, então ela tem uma transmissibilidade estimada aí em torno de 3 vezes maior que a Delta, e a Delta já era uma variante muito transmissível. A gente não teve epidemia de Delta no Brasil, né? Até é curioso, né? Por que nós não tivemos epidemia de Delta no Brasil? Provavelmente porque a gente teve no primeiro semestre do ano passado uma onda muito intensa causada pela gama, que é também chamada de P1, e isso levou, né, a uma certa proteção, né, causada pela infecção anterior pela gama, para a introdução da Delta. E, ao mesmo tempo, a vacinação, né, passou a subir, né? Então, outro motivo é que você estava aí já com alguma proteção vacinal naquele momento. Agora, a Ômicron está conseguindo entrar, porque aquela proteção da infecção natural, ela vai diminuindo naturalmente com o tempo, né? A proteção vacinal também a gente sabe que diminui com o tempo, isso para a infecção, para a doença. E aí agora, realmente, nós temos aí todos os fatores propícios para a introdução da Ômicron. Aqui no Maranhão, a terceira facilidade é a chegada das chuvas, né? Porque a gente tem um padrão bem sazonal para a influenza, e não está fugindo ao usual este ano. O que foi diferente é que a gente praticamente não teve, né, epidemia de influenza. A de 2020 foi fraca, e a de 2021 praticamente a gente não teve, né, nenhuma epidemia de influenza, que era caracteristicamente sempre no primeiro semestre, na época das chuvas aqui no estado. E parece que a gente começa a ter também, né, sobreposta à epidemia de influenza, epidemia de Covid-19, que aqui no Maranhão estão se mostrando com um padrão bem sazonal. Vai ser o terceiro ano que a gente tem, né, o aumento dos casos no período chuvoso, né, um início aí, em 2020 foi um pouco depois, né, porque a pandemia só começou mesmo em março, mas tanto ano passado quanto agora, um aumento de casos aí logo na virada do ano. E dito essas coisas, né, então a Ômicron, como ela é uma variante, né, que tem uma transmissibilidade muito elevada, comparada inclusive à do sarampo, ela tem o potencial de adoecer praticamente todo mundo ao mesmo tempo, né? Então, só para vocês terem uma ideia, a carga viral da Ômicron, calculada sempre em referência à Delta, né, que foi a onda anterior que assolou a Europa, ela é calculada em cerca também de 3 vezes maior. Então, o paciente, ele acaba eliminando 3 vezes maior quantidade de vírus, o que realmente parece ser o fator que está principalmente implicado, né, nessa maior transmissibilidade. Essa variante ela tem uma facilidade maior de colonizar o trato respiratório superior, né? Então ele consegue entrar, consegue se multiplicar rapidamente, né, no trato respiratório superior, mas, felizmente, essa habilidade que ele ganhou de maior replicação no trato superior, ela perdeu para colonizar o pulmão, né? Tem algumas especificidades aí, né, que não vale muito a pena entrar aqui no detalhe, mas já está bem comprovado, já com estudos em animais, né, estudos em laboratório, de que a capacidade de infecção pulmonar, né, e aí provavelmente sistêmica dessa variante, ela é bem mais reduzida. Isso bate muito com o quadro clínico que a gente tem encontrado, que é um quadro mais de realmente infecção do trato respiratório superior, né? Então, não é ausência, mas uma predominância muito menor
daquelas manifestações sistêmicas e pulmonares características da Covid até então, né? Então, ficando um quadro clínico dessa variante muito, muito parecido com o da influenza, a tal ponto que é muito difícil a diferenciação clínica entre as duas situações, né? E realmente a variante tem mostrado, né, uma alta transmissibilidade. O período de incubação dela médio é 3 a 6 dias, né? O que é bem diferente das outras variantes, que tinham um período de incubação aí mais longo, né, 5 a 10, né, até 12, calculado para as anteriores, bem semelhante à da influenza, que é entre 24 e 72 horas, né, quer dizer, entre 1 e 3, 4 dias. Então, é um potencial realmente de contaminar muita gente ao mesmo tempo. Mas, felizmente, né, com um potencial menor de gravidade. Então, dito isso, esse é o panorama que a gente tem aí, né, em relação a essa variante. E vamos agora para os dados, né? Então, o Brasil, infelizmente, é um país que testa muito pouco. Então, nas ondas anteriores, a gente sempre acompanhava a pandemia muito mais pelo número de casos internados, né, usando muito a referência do CIVEP-gripe, né? E aí a gente, a partir das internações no CIVEP-gripe, a gente podia estimar a mortalidade e, retrospectivamente, estimar o número de casos. Então, é o que mais ou menos a gente fazia. Agora, a gente vai ter que usar outras estratégias, porque o número de casos ele vai realmente suplantar muito o número de internações, né? Exatamente por conta, potencialmente, dessa menor gravidade e também, né, pelo efeito das vacinas. Agora, vamos entrar, então, na discussão do efeito das vacinas, que é uma coisa muito polemizada na internet, né? A gente vê muito disse-me-disse, muita mentira, né, circulando, mas o que se sabe é o seguinte: as vacinas atualmente em uso, né, vou falar de uma média, né, porque algumas têm uma eficácia superior em relação às outras, mas elas têm conseguido aí, até o 5º ou 6º mês de aplicação, reduzir aí em torno de 40% a 60% a probabilidade de infecção, né? Essa proteção contra a doença, a infecção, ela vai caindo com o tempo, né? E realmente atinge níveis muito baixos aí após 6 meses. Daí a necessidade de vacinações de reforço que a gente está tendo até agora, né? E por conta da Ômicron, né, foi então praticamente utilizada a estratégia no mundo todo de fazer a terceira dose, né, chamada então dose de reforço, para tentar conter aí essa variante. Bem, a longo prazo, essa estratégia de vacinar de 6 meses, ela é impraticável, porque a tendência é saturar e a população cada vez vacinar menos, né? Então, precisamos aí dosar o que vai ser feito. Mas, assim, isso para a gente tentar controlar surto, né? Mas, felizmente, né, essa é a parte boa, o perfil de proteção dessas vacinas contra hospitalização e óbito permanece muito bom mesmo após os 6 meses, né? Então, inclusive, bem superior à proteção que a gente consegue obter com a vacina da gripe, né? Então, essa é uma boa notícia. Então, isso coloca a perspectiva para o futuro de que a gente vai sempre ter surto de Covid, a gente não vai conseguir evitar, né? Então, eu tenho até dito para todo mundo, todos nós vamos pegar Covid um dia, né? Porque esse vírus não vai ser eliminado, ele vai ficar aí, né? E essa é a perspectiva. Agora, com a vacinação, né, o risco, né, de você se hospitalizar e morrer de Covid vai diminuir bastante, né? E se a sorte que a humanidade teve, eu digo sorte, né, o relativo do termo, porque a gente tem aí uma variante que é mais transmissível, mas tem menor potencial de causar doença grave, né? Imagina se a gente tivesse a pior combinação possível, né? Que fosse uma variante muito transmissível e também com maior potencial de gravidade. Aí a coisa estava realmente complicada. Como as mutações elas são aleatórias, né? E elas tendem a se perpetuar se elas dão vantagem para o agente, né? Não vantagem para nós, seres humanos. Então, se um vírus o que o vírus quer realmente é alta transmissibilidade, para ele poder se reproduzir. Isso é o bom para ele. Se
Se ele conseguir se transmitir e a pessoa morrer depois, para ele está tudo bem, né? Ele conseguiu cumprir o objetivo dele, né? Então, vendo da perspectiva do bicho, do micróbio, a alta transmissibilidade, a virulência não é... Às vezes as pessoas falam, uma tendência da virulência diminuir com o tempo. Não é, isso é bem polêmico em doenças infecciosas. Parece que o que realmente ocorre é o nosso sistema imunológico treina, né? Ele é treinado e aí tem uma performance melhor. E que isso aí é uma coisa realmente meio aleatória, né? Se o vírus vai se tornar mais virulento ou menos virulento. Mas, enfim, diante dessa perspectiva, né, que o Brasil testa pouco, a gente tem mais dificuldade para projetar cenários, tá? Então, eu sempre digo, eu vou colocar aqui um dos cenários possíveis, né, que a gente está considerando nesse momento o mais provável, né? Então, o que seria, assim, mais provável? Que a gente tenha uma onda muito forte, um início muito rápido, que vai adoecer muitas pessoas simultaneamente, com uma menor necessidade de uso de recursos, né, de saúde, uma menor necessidade de uso de recursos mais complexos de saúde, né, e uma menor mortalidade. Então, essa menor mortalidade ela vai ter vários fatores. A menor potencial de causar doença grave, dessa variante que está predominando, né, a vacinação, né, a própria memória das pessoas de infecções anteriores, que, de certa forma, vão treinando o sistema imunológico, né, e também o ganho que os profissionais de saúde tiveram no entendimento da doença, né, e nas estratégias de redução de mortalidade, que foi realmente impressionante aí ao longo do tempo, né. Isso na ausência de uma medicação etiológica, né, que se coloca aí com a possibilidade da gente ter agora nesse próximo ano, né, uma medicação que teria uma possibilidade de atuação direta na replicação viral. Então, o que a gente projeta? Uma epidemia rápida e mais curta no tempo, né? Então, eu vou compartilhar aqui alguns slides, né, para mostrar uma análise de cenário, né, e, como eu comentei, a gente considera hoje a mais provável, né? Claro, surpresas podem acontecer, né? Mas é uma maneira da gente tentar pelo menos ver o que seria mais provável de acontecer, né? Então, só checar se vocês estão vendo aí o slide já. Sim, tá dando para ver tranquilo. Ok, né? Então, olha aqui. Aqui está o gráfico de 2020, né? 2021, no caso, né? Então, vejam que a gente teve aqui o pico, né, de casos. Isso aqui são casos já incluindo o subregistro, certo? Então, a projeção foi de ocorrência de 372 mil casos no último pico, né, em março de 2021. Isso Brasil como um todo, tá? Aqui a gente não tem dado por estado brasileiro. E agora a projeção é da gente atingir aí em torno de 2 milhões, né, 2 milhões e um pouco, de casos com pico teórico no dia 3 de fevereiro, tá? Lógico que isso aqui pode mudar, né? Pode ser um pouco maior, um pouco menor, pode vir para cima, pode vir para baixo, porque essa projeção, ela tem base em alguns pressupostos, né? Então, quais os pressupostos dessa projeção, né? Só para a gente compreender. A vacina, a cobertura de vacinal vai continuar aumentando menos agora, porque o Brasil já está com uma cobertura já bastante alta, né? O uso de máscara permanece mais ou menos igual ao que foi nos últimos 7 dias. Nós estamos aí com o uso de máscara no Brasil em torno de 40% a 50%, né? Então, prevendo que isso vai continuar, né? À medida em que as pessoas forem se vacinando, as pessoas vão começando a circular mais, né? E que 80% dos vacinados eles vão tomar a terceira dose até 6 meses após o início da recomendação da dose de reforço. Então, esse é o cenário base para a projeção, né? Que, no caso, seria o pior cenário, né? Tem cenários mais benignos, que eu não vou mostrar aqui, eu vou trabalhar só com o mais provável, né? E tem um cenário mais, digamos assim, mais pessimista, caso a variante Ômicron mostrasse uma maior gravidade. Parece que esse cenário ele hoje se torna cada vez menos provável, né? Então, esse seria o cenário mais provável.
a gente já estaria no Brasil, então, na metade desse pico, né? Só para vocês verem os dados reais no Brasil agora que estão mostrando, né, que nós estamos aumentando um pouco o número de casos, ou seja, a subnotificação nessa onda agora vai ser muito, muito, muito maior, né? E a perspectiva aí por volta da começo de janeiro, começo de fevereiro, metade de fevereiro atingiu o pico, né? E aí já aí para início de abril, né? A gente já está em uma transmissão bem mais reduzida comparada ao pico, né? Mas ainda uma transmissão que ainda é superior ao que a gente teve no último pico do ano passado, né? Então, só para mostrar aí a correspondência entre os diversos cenários, né? Por outro lado, se a gente vai ter, né, o que vai ser o recorde de casos, né, dessa doença, o cenário para a mortalidade, o cenário base é muito mais tranquilo. Então, se vocês olharem, o Brasil ficou aqui em abril, né, com uma média de 3.000 mortes por dia, né? Isso aqui é média móvel, tá? Chegou alguns dias que teve mais, mas estou trabalhando com média móvel. O projetado agora, né, nesse cenário, que a gente considera o cenário pior, né, é em torno de 400 mortes aí sendo atingidas no final, até o final de março, né? E depois começando a cair, né? Então, uma intensidade de mortalidade cerca de 10 vezes inferior comparada ao último pico, né? Isso pode ou não se concretizar, isso aqui é sempre um cenário, tá? Esse modelo, ele é um modelo, o modelo é uma tentativa de explicação da realidade, que depende muito dos pressupostos utilizados, né? Então, qualquer coisa que mude, isso pode mudar, né? Mas é um cenário possível para a gente se embasar, né? Aqui estaria a necessidade de recursos de UTI, eu acho que é aqui que a gente vai ter que ter atenção, né? Porque vejam que no último pico, a necessidade estimada foi em torno de 45 mil, né, leitos para o Brasil como um todo, né? E a projeção nesse cenário é um pouco maior, né, do que esse último pico, né? 44, agora seria 50 mil leitos, né, necessários para o atendimento, né? Então, mostrando, pode ser que a gente tenha, né, alguma saturação de serviços de saúde, especialmente UTI aí, nos próximos dias, né, no próximo mês. Já agora, muito por conta da quantidade de casos que vão acontecer simultaneamente, por conta da alta transmissão, né, da alta transmissibilidade dessa variante. Então, apesar, né, de você ter uma mortalidade estimada bem inferior, né, o uso de recursos de saúde ainda vai ser bem considerável e é possível que a gente tenha estresse, né, em termos de ficar perto do ponto de saturação em algumas cidades e estados brasileiros, né? O uso da totalidade de leitos, ele está estimado aqui um pouco menor, né? Sempre falando que isso aqui é um cenário possível, né? Mas, assim, para colocar para a gente, que mesmo estando lidando com uma variante de menor potencial de gravidade, né? Mesmo já trabalhando com uma população que já tem nível de cobertura vacinal razoavelmente elevados, né? O cenário mais provável atualmente ainda nos coloca como a possibilidade de algum estrangulamento no serviço de saúde aí em algum momento provavelmente daqui a 20, 30, 45 dias, tá? Então, esse é o cenário mais provável, né? E com esse que a gente vai raciocinar. De qualquer maneira, a perspectiva é de uma onda rápida, né? Aguda, com menor número de óbitos, e que provavelmente a partir de abril a gente já entre novamente, né, numa outra fase da pandemia, né, com menor número de casos. Então, gente, isso é que eu queria colocar, né, em termos de análise de cenário, que é o que a gente pode fazer, né? Só lembrando novamente, não tomem esse cenário como isso é o que vai acontecer. Não tomem, por favor, isso aí, tá? Isso é um cenário possível, é o considerado mais provável, que para ele ocorrer depende de muitos pressupostos.
Se chegar outra variante, tudo muda, né? Se o comportamento da população, a população se proteger mais, reduzir a mobilidade, isso muda, né? Mas, assim, pelo andar da carruagem, esse é o que a gente considera mais provável e acho que esse é o cenário básico para a gente poder tomar decisão, tá? Então, agradeço novamente aí a confiança depositada, né, no que a gente tem para mostrar e estou aqui à disposição para o debate alguma outra consideração. Muito obrigado. Carol, nós estamos aqui ouvindo vocês, né? Ouvimos agora o Antônio Augusto, enquanto que a Rosângela se conecta, né? Uhum. É um panorama para que nós estamos aqui com boa parte também dos pró-reitores, nós vamos tomar uma atitude em relação ao nosso calendário. Lembrando até que nós vamos encerrar o calendário agora no dia 28, mas nós temos aí um levantamento, né, num panorama que é um panorama que assusta, porque a pandemia está aí, nós estamos num pico, estamos no início desse pico, Uhum. e precisamos, então, ouvir vocês sobre o que é que você pensa a respeito desse momento. Então, de acordo com, inclusive, com o que o doutor Antônio Augusto falou, essa cepa parece ser menos agressiva, mas é muito transmissível. Então, o que preocupa é justamente a ocorrência simultânea de muitos casos, apesar de proporcionalmente a mortalidade ser menor, a gravidade ser menor, como o número absoluto é muito grande, o número de pacientes graves e tudo pode gerar uma pressão no sistema de saúde. E, além disso, aos moldes do que vem acontecendo, inclusive em outros países, não só a pressão no sistema de saúde, mas o adoecimento simultâneo pode afastar muitos profissionais de uma vez, né? Então, a gente tem visto em outros países escolas que não estão funcionando, lojas, restaurantes, enfim, por falta de pessoal, por falta de equipe que trabalhe. E, assim, no hospital universitário, até onde a gente está sabendo, ainda não chega a ter uma falta, né? Mas a quantidade de profissionais afastados no momento é preocupante. Então, isso é uma coisa que tem que ser levada em consideração, né? É possível que, com a manutenção das atividades presenciais na universidade, em algum tempo comece a faltar os professores, os próprios alunos não consigam comparecer, além das equipes de apoio. Eu acho que você tocou aí num ponto que eu considero assim também relevante e está sendo noticiado no mundo inteiro, que é o absenteísmo, né? Com essa pandemia, nos serviços públicos, privados e indústrias, né? Inclusive isso está afetando o transporte aéreo, o transporte urbano, terrestre, e a ausência do funcionário. E nós, na universidade, já estamos tendo, embora a gente já tenha flexibilidade com nossos técnicos, nós estamos com vários casos de Covid já em várias pró-reitorias, na área administrativa, e que todos, não só aquele funcionário, mas também os que estavam próximos dele na convivência também entraram também em isolamento. Então, isso também vai ter um impacto no funcionamento dentro das atividades da nossa universidade. Rosângela, você voltou à conexão? Rosângela? Pronto, já está me ouvindo agora? Tá ótimo, maravilha. Beleza. Doutor Salgado, eu lembro que... bom dia a todos aí. Na primeira vez que nós nos reunimos, inclusive com o Antônio Augusto, mostrando também aquela possibilidade de cenário, uma coisa que foi falado naquela ocasião é que, caso os alunos adoecessem de uma forma grave, não é possível que a universidade garanta a internação desses alunos, garanta que eles vão ser internados no hospital universitário, ou que eles tenham um seguro saúde que seja capaz de financiar uma internação eventual deles no hospital particular. Eu acho que isso aí é uma coisa muito importante para a gente lembrar novamente, né? Porque se a gente está num pico agora de ascensão, a gente vai ter muita gente, como a Carolina falou, ao mesmo tempo doente, e isso vai ter, com certeza, mesmo que o percentual de internação seja pequeno, em número absoluto isso vai ser muito alto, né? Então, eu acho que isso aí vai impactar nas nossas decisões. Eu queria muito que esses dados que o Antônio Augusto mostrou, a gente tivesse como mostrar mais, divulgar bastante isso, porque eu sei que os alunos estão muito vorazes, eles estão emitindo muita nota, o Camar está botando
nas redes sociais muitas coisas assim, como se simplesmente as pessoas não quisessem trabalhar, fosse mais ou menos isso, né? Os professores. Ou não estou querendo presencialmente que eu estou falando, né? Mas eu acho que a gente agora, para esse finalzinho de semestre, vai ter que tomar uma decisão dessa até o retorno das aulas. Aí vamos ver o que vai acontecer. Graças a Deus que o semestre está terminando, né? Esse 2021.2 está encerrando agora. Eu acho que dentro de 2 semanas a gente já pode começar a fazer todas as provas e encerrar isso. E até lá, o que falta de aula é pouco. Eu entendo que essa pressão acadêmica aí, ela é pontual e ela não tem uma leitura real da situação. Eu acho até que eles deram um tiro no pé, porque eles fizeram esse movimento quando não ouviram os professores, não ouviram vocês, né? Para ter a percepção de que os estudos epidemiológicos conseguem prever com alguma antecedência o que é que vai acontecer. O histórico está aí. Entendeu? Tanto que muito daquilo que se estabeleceu-se, né, mostrando o gráfico e o potencial da infecção logo no início, aquilo aconteceu, inclusive, com uma situação de maior gravidade. A expectativa que era de morte, né, acabou sendo, entendeu, numa escala bastante elevada, né? Tanto que, eu acho que no global, a gente continua, né, Antônio Augusto, em termos de percentual de óbitos, segundo ou terceiro colocado no mundo. Então, eu diria para você, Rosângela, que essa questão do adoecimento, do adoecer, a garantia, né, de internar, entendeu, no serviço público ou no hospital o aluno, mas isso se estende a docentes e se estende aos servidores de modo geral, aos técnicos, porque boa parte desses técnicos, e hoje com o custo do plano de saúde, eles não têm plano de saúde. Eles vão ter que ir para a rede do SUS congestionada em fila, porque até os hospitais privados hoje, o pessoal estava na fila da UDI, sentado nos corredores, aguardando atendimento. Então, o colapso está se dando ainda, também já na rede privada. Inclusive, eu acho que a gente também tem muitos professores em faixa etária de 60 anos ou mais, né? Inclusive, que é uma outra coisa que a gente tem que considerar. A gente teve perda de professores na outra onda, que foi muito traumática para todos nós. Isabel, você poderia também dar uma opinião sobre essa situação? Eu estou de acordo com todos vocês, é mais prudente a gente aguardar. E sobre o retorno em abril, a gente só vai saber mais na frente, né? Mas nesse momento eu acho que fica muito bem como está. Como a minha abordagem é mais pediátrica, a gente está vendo também muitos casos de criança com influenza, com Covid, e eu acho que nesse momento que a gente puder fazer para recuar é melhor, mais prudente. O Bernardo agora, vamos ouvir o Bernardo. Oi, bom dia a todos. Então, vou na esteira do que os colegas já enfatizaram muito bem. Eu acho que assim, a gente está trabalhando com modelo, como o professor Antônio Augusto falou, mas eu acho que é o que a gente tem, né? O gestor vai trabalhar com o que tem, com essa projeção, tanto do ponto de vista da universidade, quanto do ponto de vista de governo. Então, assim, a impressão é que nós estamos agora na subida dessa tsunami, né? É um momento diferente da pandemia, nesse sentido. A gente vai, se olhar o gráfico dos outros países, assim, é uma subida praticamente vertical e recorde de número de casos, uma doença aparentemente menos letal, né? Relativamente menos letal. Isso cria um cenário um pouco diferente do que a gente trabalhou até agora, né? Então, um adoecimento assim, praticamente simultâneo de boa parte da sociedade, acho que todo mundo está tendo essa impressão já no seu entorno, com um desafio um pouco diferente dos cenários anteriores. Mas a gente também, como o professor Antônio Augusto falou, eu acho que, do ponto de vista até da assistência, ficar atento, porque pode haver uma pressão aí sobre o sistema de internação, em termos absolutos, e a gente tem que trabalhar com essa possibilidade. Se a gente for olhar a África do Sul, aparentemente a África do Sul foi a primeira, né, que foi acometida e de onde surgiu
a variante Ômicron, teve uma subida assim, abrupta e já está tendo uma queda também abrupta, né, com aparentemente não houve um colapso do sistema de saúde, né, e lá a taxa de vacinação é em torno de 32%. Espero que a gente também não tenha assim, a infelicidade de ter um novo colapso do sistema de internação de UTI. Mas eu acho que, do ponto de vista da universidade, a gente tem que trabalhar com isso, com essa ideia que a gente vai ter uma tsunami agora, e eu acho que a gente deve ser um pico com uma queda abrupta, né? Claro, são modelos. Então, Antônio Augusto, é isso que nós temos, que eu falei no início, considerar. Primeiro que São Luís tem uma boa taxa de vacinação, mas ele recebe grande parte, né, do fluxo que vem do continente, né, pelas ambulâncias, e isso vai sobrecarregar. Então, nós temos, além da Ômicron, nós temos a síndrome respiratória, de modo geral, e que a influenza está aí presente, e que também nós vamos ter pacientes ocupando leitos de UTI. Então, o próprio Jair já fala que já começa a fazer pressão no sistema, esse fluxo. Além de que nós não temos barreira sanitária, e a universidade tem que tomar uma decisão, não só o que acontece em São Luís. Já há algum tempo, já uma década e pouco, a partir de 2007, 2008, 2009, ela deixou de ser uma universidade de São Luís, né? Ela se estendeu pelo continente, pelo interior, ela é multicamp hoje, então nós temos que considerar a universidade como um todo e considerar também que nos municípios onde a universidade se encontra, eles têm também uma variação na taxa de vacinação que é abaixo da média do estado, que está em 50%. Então, nós temos uma vulnerabilidade grande aí, entendeu? E aí nossas decisões têm que levar isso em consideração. Então, Augusto. Eu só queria fazer um complemento a essa tua fala também, que o Joel lembrou. Nós temos realmente uma cobertura vacinal muito baixa no continente, muito baixa mesmo. Hoje, a segunda dose chegou a 51% de cobertura apenas. Esse valor é mais baixo do que o valor dos Estados Unidos, que tem uma cobertura baixa. Lá nos Estados Unidos, o cenário é bem diferente desse que eu mostrei aqui, porque, infelizmente, essa projeção que eu fiz é para o Brasil, né? A gente tem que considerar a adequação para o cenário maranhense. Então, eu acho que em São Luís o cenário é bem positivo, seria bem parecido com esse que a gente está mostrando para o Brasil, provavelmente parecido com o da África do Sul, né? Porque a população, tem muita população jovem, o percentual de população jovem é muito grande, e já vacinou bastante. Agora, para o interior, eu acho que a gente tem um cenário que é bem pior, deve ser bem pior, né? Pode ser que se aproxime do cenário norte-americano, onde eles estão ultrapassando já, ontem, o recurso de UTI usado no pico anterior, né? Por quê? Porque agora você tem uma variante mais transmissível, e como a vacinação é muito baixa lá, né, os casos graves se multiplicaram. Na França, 85% dos internados são não vacinados. E a França conseguiu 90% de cobertura com 2 doses, um feito histórico, né? Exatamente por conta da obrigatoriedade da vacinação para poder frequentar espaços públicos. E realmente o cenário do interior, a gente deve ter problema considerável por conta exatamente da cobertura vacinal baixa. Porque esses quadros leves que nós estamos vendo agora, eles devem ser uma mistura da menor agressividade da variante e do cenário de uma cobertura vacinal já bem maior, né? Então, realmente, o cenário do interior, ele pode ser bastante diferente desse cenário base para pior. Antônio Augusto, nós poderíamos fazer uma análise a respeito da nossa vacinação no Brasil, considerando que no último mês há uma redução significativa do número total de vacinação e que o pico se inverteram, quer dizer, os indicadores. Hoje se vacina
menos a primeira dose, um pouco mais a segunda dose e mais um pico maior para a terceira dose. Então, a minha leitura é que, se nós continuarmos nisso, nós não vamos conseguir, sem a primeira dose, né? Isso vai comprometer a vacinação completa, né? Num patamar mais alto para dar uma certa segurança, e ainda que esteja acelerando a dose de reforço, mas no global a vacinação caiu e nós só temos 12, 13% de vacinação, de cobertura da terceira dose, que iria recuperar a proteção das nossas vacinas. Qual é a tua leitura? É o seguinte, depende do que a gente quer analisar. Se for o número de casos, realmente a terceira dose ela é muito importante para você frear, né, uma transmissibilidade maior. Mas, se você for tá mais focado em caso grave internação, mesmo 2 doses dá uma proteção boa que ultrapassa os 6 meses, né? Então, eu acho que eu sou um pouco mais otimista do que a tua fala, tá, em relação a isso, porque o perfil de proteção para caso grave e morte, ele ainda continua bem razoável com 2 doses, né? Apesar de apesar de todo um trabalho em contrário de muitos atores políticos no Brasil, a gente atingiu taxa de cobertura vacinal que já são bem razoáveis, né? Em relação, se a gente pensar mesmo em cobertura em relação à segunda dose, né, nós estamos quase atingindo 70%, né? Então, já passamos do percentil 70 a 75 em vacinação. Então, isso coloca realmente uma luz melhor para nós, tá? Então, acho que em termos de gravidade, eu acho que 2 doses consegue segurar bem razoavelmente, né? Não sei o que os colegas infectologistas acham, queria ouvir eles em relação a esse ponto, que isso é meio polêmico ainda. Eu acho que a gente vai ter algum problema aí com vacinação, até porque tem muita gente agora com medo de efeitos colaterais, que agora é a moda, né? Então, eu acho que isso vai diminuir um pouco a adesão. Até pessoas que são vacinadas já agora estão falando um discurso muito anti-vacina. Então, eu acho que a gente vai ter uma diminuição por isso, né? Mas, de fato, a gente tem até uma taxa de vacinação satisfatória. Agora, se as vacinas todas vão contemplar uma boa, vão dar uma boa imunidade contra essa variante, eu não sei. Até porque algumas pessoas vacinaram com outros tipos de vacina. Eu, por exemplo, tomei 2 doses de Coronavac e o reforço com a Pfizer, né? Eu acho que a Coronavac aí, ela está muito bem para essa nova variante, mas isso é um achismo pessoal meu, não vi nada escrito sobre isso. O senhor Joel pediu a palavra. Joel Nunes. Professor, é só para dizer que, por exemplo, São Luís, nós já aplicamos de D2 ou dose única, mais de 800 mil doses, né? Então, se a gente levar em consideração a população de 1.100.000 habitantes, população total, tem realmente uma taxa de cobertura com as 2 doses muito boa, bem diferente do cenário do continente, infelizmente. Isso daria quanto? 90%? Não, com 2 doses não, dá algo em torno de 75%. Com as 2 doses. Certo. E a terceira... Em relação, obviamente, à população. E a dose de total. reforço? E a dose de reforço? Você sabe o percentual? Dose de reforço, nós estamos caminhando para 150 mil doses de reforço. Hoje eu vou pegar os números já atualizados, levando em consideração a população total, né, que é de 1.100.000, aí daria uns 15%, mais ou menos. A universidade, ela trabalha com toda ouvindo a ciência e trabalhando com todos esses dados, com essas, né, indicadores, né, e levando em consideração sempre o indivíduo, né, a saúde do indivíduo, a vida humana, e que a gente, às vezes, tem que ter o cuidado de não trabalhar só estatísticas, trabalhar só com números, mas pensar
que um óbito só, o ser humano, que pode ser alguém da nossa família, é uma perda grande, né? Que traz um trauma bastante significativo. A Joyce, você quer se pronunciar como gestora? Eu gostaria de primeiro ouvir a doutora Cirlei e o doutor Diego. Ok. Depois eu poder falar. Diego, por gentileza, doutor Diego, você primeiro, depois a doutora Cirlei. Diego, você como diretor médico do Hospital Universitário. Bom dia, doutora Joyce. Bom dia, professor Salgado. O que nós estamos vivenciando desde a metade da última semana para cá é um afastamento muito significativo dos nossos colaboradores. Então, nós fizemos uma reunião na sexta-feira com nossa equipe da Gerência de Atenção à Saúde e pedimos que as unidades, hoje nós temos 26 unidades assistenciais, que as chefias das unidades encaminhassem diariamente um panorama dos afastamentos e do impacto desses afastamentos na área da assistência do hospital. Então, o que eu recebi hoje até às 10 horas da manhã, de 14 das 26 unidades, é que nós temos 115 colaboradores afastados, tá? Isso impacta significativamente em algumas atividades do hospital. Infelizmente, apesar de as equipes estarem reunindo, mobilizando profissionais para não ter um impacto muito grande. Porém, hoje a gente trabalha com 80% dos nossos leitos de UTI em funcionamento, tá? Isso garantido através da mobilização dos profissionais. Nós temos áreas em que aproximadamente 50% da força de trabalho está afastada. A gente sabe que o hospital ele é um hospital de referência, ele não tem porta aberta, à exceção da obstetrícia. Porém, apesar de não ser um hospital com a característica de ser um hospital porta aberta, de ter uma emergência, o impacto existe porque os pacientes, alguns deles, eles são transferidos para o hospital universitário e têm iniciado quadro infeccioso respiratório após a internação. Alguns confirmando influenza e outros confirmando Covid. Nós tínhamos, alguns meses atrás, uma situação um pouco mais confortável, porque nós tínhamos uma força de trabalho, que era do processo seletivo emergencial, garantido pela EBSER, e nós tínhamos uma área exclusiva para atendimento de pacientes suspeitos e confirmados de Covid. Hoje, com a força de trabalho que nós temos, nós não conseguimos reativar essa área, tá? Principalmente por conta dos afastamentos. Voltando à questão do nosso perfil de assistência, nós temos hoje somente a porta aberta no hospital obstetrícia. É a nossa única emergência, né? É obstetrícia. E isso tem sido um termômetro, né, para as nossas equipes. Então, houve um aumento significativo das internações de gestantes com sintomas respiratórios, porém essas gestantes, elas não têm ficado internadas, além do que já era previsto, né, no puerpério, por conta do quadro gripal. Então, a orientação é que essas pacientes, se elas não apresentam sinal de gravidade, elas são liberadas, elas são avaliadas, aquelas com condições de isolamento domiciliar são encaminhadas para completar o isolamento nos seus domicílios. Porém, é o local mais sensível que a gente tem visto em relação à demanda de porta, né? Porque realmente a nossa única porta de atendimento é a obstetrícia. Então, foi preciso dispor de uma ala que é utilizada para internação de cirurgias eletivas da ginecologia. Na semana passada, foi preciso dispor dessa área para poder fazer isolamento de gestantes com quadro de infecção respiratória. Então, hoje, aqui a gente tem conversado com a equipe, que a avaliação é diária. Então, toda manhã a gente faz uma avaliação, porque o colaborador, ele avisa muitas vezes, questão de horas antes do início da sua jornada de trabalho, que ele não vai poder comparecer, porque ele foi para emergência por conta de sintoma gripal. E aí a gente trabalha muito na perspectiva de manter as áreas mais críticas, priorizar, né, as áreas mais críticas, como as unidades de terapia intensiva, o centro cirúrgico, tá?
As unidades de internação, elas não ficam desassistidas, porém a gente tenta manter um quantitativo mínimo necessário para atendimento dos pacientes. Infelizmente, por conta dessa situação imprevisível, na data de hoje, né, a gente optou por o mapa de cirurgias eletivas, os pacientes eles não foram chamados, até para que a gente pudesse fazer uma redistribuição de profissionais. Então, hoje nós estamos garantindo as cirurgias de urgência, né? O hospital ele é urgência referida para a rede, na área de cardiologia, ortopedia, neurocirurgia. Então, essas cirurgias elas estão garantidas. O atendimento das cirurgias dos pacientes internados no hospital, cirurgias estão garantidas. Porém, pela necessidade da redistribuição da equipe, o mapa cirúrgico das cirurgias eletivas de hoje, ela não foi liberada. Então, a partir de hoje, nós já vamos sentar agora com a equipe e já vamos programar os procedimentos de amanhã. Então, na verdade, aqui no hospital, nós estamos fazendo a programação diária, claro, com a ajuda da administração, da medicina do trabalho, nós estamos fazendo o levantamento dos profissionais afastados, o tempo de afastamento. Hoje nós temos uma facilidade muito grande de poder agilizar o diagnóstico da Covid, porém da influenza a gente já tem uma certa dificuldade. Nós temos uma outra situação que cabe destacar também, que é a nossa UTI pediátrica. Nós estamos com 3 crianças fortemente suspeitas para quadro de influenza, e houve uma orientação do S-Ciras para que a UTI ela ficasse bloqueada até que o resultado dos exames desses pacientes fosse liberado. E aí nós acatamos por uma questão de segurança, tanto dos pacientes que lá estão, quanto dos pacientes que seriam admitidos. Porém, nós estávamos trabalhando com um intervalo de 3 a 4 dias para receber esses resultados, e hoje nós estamos chegando no 6º dia, e esses resultados ainda não foram entregues, resultado de influenza. Então, a gente sabe que isso tudo é impacto, como já foi discutido em outras áreas. O número de profissionais afastados é muito grande, e a gente vive essa situação aqui também no hospital, né? Então, a gente, junto com a administração, com as outras demais áreas do hospital, a gente tem feito reuniões no sentido de garantir a permanência e a continuidade dos nossos atendimentos sem que haja prejuízo para os pacientes, nem para os residentes e acadêmicos que ainda estão aqui no hospital. Obrigada, doutor Diego. Doutora Cirlei Marques. Bom dia a todos. Estou retornando de férias hoje, né? E encontrei com essa situação que o Diego acabou de relatar, né? Vários funcionários adoecidos, afastados. Só na CCIH a gente tem 5 pessoas afastadas, né? E a força motriz, assim, nesse momento aqui, ela ajuda bastante nesse sentido de orientação, tudo. Então isso me preocupou bastante. A outra preocupação que eu fiquei bem assim, preocupada mesmo, foi a questão das crianças, porque eu cheguei com a notícia que a UTI pediátrica estava bloqueada, né, fechada, e também não tinha o diagnóstico, né, da influenza. Então, uma coisa que a gente vai ter que ver de contingência é essa questão dos exames para agilizar, porque aí fecha, enquanto não chega o resultado, a gente não pode liberar. E isso impacta bastante, porque a gente sabe que tem muita demanda de fora para vir para cá. Outra situação, até uma pergunta que eu coloquei aí no chat da doutora Antônia Augusto, é como é que fica a situação das crianças, porque eu estou vindo de férias de Minas Gerais e lá a gente conseguiu perceber um índice elevado de crianças, né, adoecendo. E como é que está essa questão aqui? Já tem algum cenário já em relação às crianças? Porque eu entendo que, de repente, as crianças sejam, agora, neste momento, os mais vulneráveis, né, já que não se vacinaram. Aí eu queria só que o professor Antônio Augusto fizesse alguma colocação em relação a esse sentido. Ele sabe também que é infectopediatra.
Está ouvindo? Tô. Então, Cirlei, as crianças, como elas não estão vacinadas, né, ainda, né, nesse momento, elas realmente são mais vulneráveis, elas vão ser bastante acometidas nessa onda, né? Agora, em relação à mortalidade, você deve ter um aumento, porque elas não têm a proteção ainda conferida pela vacinação. Então, isso é o que a gente espera, né, pelo que a gente tem lido aí. E aí era muito urgente a gente ter começado a vacinação de criança logo em dezembro, né? Não começamos. Obrigada, professor. Eu queria ouvir a Marília, Cristina, sobre afastamento dos nossos servidores. Professor Natalino, se eu me permite uma pergunta ao professor Antônio Augusto? Sim, pode falar, Joyce. Professor Antônio Augusto, dentro do que você colocou da imunidade conferida às crianças, que esse é um questionamento, é uma preocupação de todos nós, a gente sabe que algumas escolas eles estão abrindo para que as crianças retornem agora, a partir da metade desse mês, na próxima semana. E o que, na sua opinião, se o senhor tivesse um filho, o senhor liberaria seu filho para ir para a escola nesse período? Só depois de vacinado. Eu iria retardar a entrada na escola nesse momento. Agora, professor, qual é a questão? A vacina está sendo proposta para crianças a partir de 5 anos, não é isso? Entretanto, a gente tem crianças que estão indo para as séries menores com idade menor a 5 anos. Essas crianças também não seriam consideradas grupos vulneráveis? A gente sabe que a criança é menos vulnerável, né? Você está tocando em questões bem delicadas, né? São decisões difíceis, né, atualmente. A vacina testada nesse grupo usou uma dose muito baixa e o resultado não foi bom, menor de 5, né? Então, nós não temos uma perspectiva de vacinar esse grupo tão cedo. Sim. Então, essa é uma decisão que realmente vai ter que ser tomada, né? Você correu o risco, né? A tal coisa. A gente vai chegar no momento, esse vírus não vai embora. A gente vai ter que se acostumar com ele e cada cidadão vai definir qual é o risco que está disposto a correr. Então, nesse momento, você está tendo uma grande onda, então o risco aumenta, né, de contaminação, mesmo com a proteção da vacina. Então, acho que nesse momento é importante se resguardar para diminuir o risco. Em um momento em que o vírus estiver circulando menos, esse risco vai cair bastante. Né? Então, acho que é essa questão que todo mundo vai ter que avaliar, né? E ver até que ponto qual é o risco que eu estou disposto a correr, porque em última análise, a gente não vai conseguir manter aula remota todo o tempo, né? Então, a gente vai realmente ter que ter um momento de voltar. Quando é o momento de voltar? Te garanto que não é agora. Quando eu não sei. Eu queria também salientar que as manifestações da Joyce, como gestora do Hospital Universitário, e também as manifestações do Diego, nos ajudam muito em subsidiar esse conselho, que a Joyce também faz parte, mas nós temos tomado as decisões que ela se refere na Universidade Federal do Maranhão, separando a unidade acadêmica, o hospital universitário, e que nós demos autonomia para que as decisões do hospital sejam peculiares às situações, o exercício e a missão do hospital universitário, de acordo com o gestor municipal, que é a SEMUS, a Secretaria Municipal de Saúde, para esclarecer essa situação aqui. O que nós formos deliberar aqui vai ser para a universidade, mas separando a unidade acadêmica do hospital universitário. E esse conselho tem tomado as decisões, não por manifestação individual ou de grupos, trabalha com dados estatísticos, epidemiológicos, com uma consciência médica, a ciência crítica, para uma conduta que ela possa traduzir no universo da universidade, para atender a todos. E, às vezes, flexibilizando, para dar autonomia para as unidades acadêmicas, para flexibilizar ou até mesmo apertar, reduzir o atendimento. Então, isso pode acontecer na área de administração ou na área acadêmica, como aconteceu em Pinheiro, né? Que
que dentro da nossa resolução que está funcionando, o calendário acadêmico, que se encerra agora no dia 28, eles tiveram autonomia do colegiado, junto com o apoio do centro, de interromper as atividades práticas presenciais, práticas dos cursos da área da saúde. Então, quanto a isso, não vejo nenhuma dificuldade. Nós estamos caminhando para o encerramento, está aberto para manifestação, e o doutor Antônio Augusto levantou aí a mão. Antônio Augusto? Antônio Augusto, deu som. Desculpa. Então, quando eu coloquei a história de cada um vai ter que definir o risco que vai correr, só para contextualizar essa minha colocação, é o seguinte. Como esse vírus ele não vai ser erradicado, não vai. Então, estou partindo desse pressuposto. A impossibilidade, nesse momento, nesses anos que vão se seguir, desse vírus ser erradicado. Não vamos conseguir. Acho que isso já está bem patente. Vamos sempre ter o risco de infecção e de morrer. E também vamos ter que partir desse princípio. A gente não vai conseguir segurança e zerar o risco de morte por esse vírus, que ele não vai ser eliminado. Então, é nesse contexto que eu coloquei que, em último momento, cada um vai definir o risco que vai correr. E vai chegar um momento que a sociedade vai conviver com esse vírus. Né? Agora, quando? Quando esse risco puder ser minimizado no limite. Tá? No limite, ou seja, a humanidade não consegue mais reduzir o risco além daquele ponto. Tá? Essa que é a minha colocação. Não é absolutamente o momento agora, certo? Então, enquanto a gente puder mitigar o risco, puder usar a ciência, puder usar a vacina para mitigar o risco, a gente não deve voltar. É isso que eu estou colocando agora. Vai chegar um momento em que o retorno será inevitável, e esse retorno não se dará sem algum tipo de risco. Tá? Só para contextualizar a minha colocação aí. Não, Antônio Augusto, desde o início ficou bastante claro, né, a sua manifestação, porque isso é um prognóstico lá na frente de que vai haver uma necessidade de convivência, porque até você eliminar totalmente essa pandemia no mundo, né, vai demorar. E tem uma série de fatores que vão ocorrer nesse percurso, então é só uma previsibilidade. E que as nossas decisões, elas se concentram no momento atual. E foi isso que você apresentou com os dados, com a estatística, gráficos, entendeu? Isso foi muito transparente, as manifestações que se sucederam depois da sua fala aqui. Então, pessoal, então só lembrando que o nosso calendário, ele encerra no dia 28, aí tem período de férias, tem um período de planejamento das férias, né? E só nós vamos reiniciar. Então, essa resolução que Isabel fala, que é gradual, ela flexibiliza as nossas práticas, ela estende as práticas acadêmicas para estágio, que não fique restrito só aos cursos da área da saúde, mas à universidade como um todo. E também será objeto de análise de como nós poderemos retornar às aulas teóricas, ocupando salas de aulas, que teria que ser baseado também nas condições sanitárias, considerando a estrutura da nossa universidade, ou seja, cada caso. Então, isso vai ser ainda objeto. Ao mesmo tempo que nós temos uma demanda também do curso da odontologia, com o parecer o parecer da Procuradoria Federal a respeito do passaporte vacinal, da exigência. Então, nós vamos ter também um tempo aí para debater isto, entendeu, nos conselhos, até que se tome uma posição de como isso será feito. No caso, seria a exigência do passaporte vacinal no âmbito da universidade, a exemplo de outras universidades que já estão também deliberando sobre esse assunto. Antes de nós fazermos as considerações finais e um pequeno resumo do que nós vamos colocar na nota da manifestação de vocês, eu queria ouvir a professora Rosângela Cipriano. Eu tinha levantado a mão até para a gente realmente fazer o resumo, né? Porque isso, professor. Entendi agora. Eu queria só parabenizar também essa reunião, porque
a existência dessa comissão é muito boa e dá um suporte muito grande para os cursos, né? Porque às vezes o pessoal quer que o curso tome uma decisão, e quando a gente tem uma comissão que toma uma decisão acima, no nível assim da universidade, é muito bom. Então, parabéns aí para todo mundo nessa reunião, ficou tudo muito claro. Vamos só agora realmente reunir tudo para dar uma conclusão. O Raimundo, que é o coordenador do curso de medicina de Pinheiro, está entrando, hein? Vamos só ouvi-lo para que a gente possa deliberar o encerramento da reunião. Professor Raimundo, nós estamos finalizando a reunião do COI, que é nosso Comitê Operativo de Emergência para Covid, no âmbito da nossa universidade. Nós já tivemos aqui várias manifestações de membros desse comitê. Nós queríamos que você fizesse só um resumo do que ocorreu no nosso curso da saúde, mais especificamente do curso de medicina e a deliberação do colegiado. Por favor. Perfeito. Bom dia, magnífico reitor, bom dia, demais membros aí do comitê. Satisfação estar aqui. O seguinte, nós aqui em Pinheiro, com relação, no âmbito do curso de medicina de Pinheiro, nós começamos a ser alertados de uma situação muito preocupante, em que aproximadamente de 60% a 70% dos nossos alunos, após o início do ano, já no início do ano, começaram a apresentar sintomas gripais. Então, muitos com diagnóstico de Covid, outros com diagnóstico de influenza e alguns já sintomático respiratório. O que acontece é que aqui na cidade de Pinheiro nós temos basicamente 3 unidades hospitalares. Nós não temos rede privada. Nós temos exclusivamente para internação a rede SUS. E hoje a rede SUS está extremamente estrangulada. Então, ou seja, a comunidade acadêmica ela é dependente também da rede SUS. A gente tem uma rede privada só a nível ambulatorial. Aqui o que nós temos visto é o seguinte, na população geral, os hospitais de pronto-socorro estão fazendo uma média de 200 a 300 atendimentos por turno, no atendimento e enfrentamento de síndromes gripais. O Hospital Materno-Infantil, na pediatria, ele tem feito algo em torno de 300 atendimentos por turno. A nossa referência para internações clínicas, que é o Hospital Macro-Regional de Pinheiro, ele já tem uma ocupação de algo em torno de 80% dos leitos de internação e a UTI já tem 70% dos leitos ocupados. Então, esses sinais de alerta nos fizeram reunir o colegiado e, por orientação, inclusive, do nosso professor de infectologia, professor Eudes, ele apresentou a situação e o colegiado decidiu, por unanimidade, suspender as atividades práticas do curso de medicina de Pinheiro, porque seria extremamente preocupante o aluno com sintoma gripal, ele transitar nessas unidades de saúde, porque ele seria um vetor para sua família, para os outros alunos, para os professores, e a gente teria um risco ainda de agravar ainda mais essa situação. Então, antes de reunir o colegiado, nós pedimos a opinião do magnífico reitor, pedimos a opinião do diretor de centro e, após a sinalização positiva de que esse seria o melhor caminho a seguir, nós decidimos por suspender as atividades práticas e pedimos à administração superior para que avaliasse a possibilidade também de flexibilizar o calendário acadêmico, porque nós ainda necessitamos de mais ou menos 3 semanas para finalizar o semestre, mas acredito que possivelmente consigamos dentro das 3 semanas. Mas aqueles componentes curriculares que necessitarem de um prazo mais elástico, a gente precisa ter, por parte da universidade, garantias para poder fazer essas questões. Então, o que a gente passa aqui é o seguinte, a situação é bem preocupante, nós tivemos que realmente trabalhar para que os alunos não continuassem
mantivessem o isolamento social e a gente pudesse preservar a comunidade acadêmica e a própria população. O que acontece? Nós só votamos contrariamente à suspensão das atividades do internato médico. O que é o internato médico? O internato médico são os 2 últimos anos de medicina em que o aluno ele está trabalhando, basicamente, ele participa de atividade de estágio, basicamente como médico, é um estágio supervisionado. E como nós vivemos na cidade do interior, em que tem uma série de deficiências, por exemplo, nós temos alunos que estão na linha de frente. Então, se a gente suspender o estágio curricular, se a gente suspender o internato, a gente tem uma chance muito grande de contribuir para o colapso do sistema de saúde. Então, os alunos pediram do internato e a gente, após analisar essas condições de segurança e pactuar com as unidades de saúde, o internato continua, mas as atividades práticas dos demais períodos, que não impactam diretamente na assistência da população, a gente teve que suspender. Mas, professor, o internato continua por conta desses alunos estarem na linha de frente, estarem contribuindo para o enfrentamento da pandemia. Só não participa das atividades de estágio curricular os alunos que apresentarem sintomas gripais, ressaltando isso. Então, o aluno ele é testado regularmente, há uma pactuação aqui com a Secretaria Municipal de Saúde, e a gente tem acompanhado isso com enquetes com os coordenadores do estágio. Então, essa é a nossa realidade, extremamente delicada, mas eu acredito que está sendo acompanhada com muito rigor, com muito critério, para que a gente realmente não tenha nenhum agravamento do quadro, que já é muito grave em todo o Brasil, em todo o mundo, mas no Maranhão, por conta da baixa cobertura vacinal, a gente observa que aqui a gente precisa ter uma preocupação um pouco mais minuciosa com relação a essa situação. Obrigado, Raimundo. Obrigado pela sua colocação, pelo resumo que você fez dos últimos acontecimentos aí no nosso campus de Pinheiro. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Eu agradeço a oportunidade de estar participando. Se não houver nenhuma outra manifestação, nós já vamos dar por encerrada esta reunião, que ela marca mais um momento democrático, seguro e também traduz muito a forma como a gestão da universidade conduz, né, as suas questões, seus problemas, sempre se consultando, né, a área técnica e depois debatendo com nossos conselhos, e é dessa forma que a universidade tem conseguido transpor esses obstáculos da pandemia desde março do ano, 14 de março de 2020, quando fizemos o primeiro lockdown e suspendemos por 60 dias nossas atividades acadêmicas. Então, eu agradeço mais uma vez a colaboração de toda a gestão e os membros do comitê, em especial os membros do Hospital Universitário, os infectologistas, né? E aí eu já agradeço em nome do professor Antônio Augusto. Muito obrigado.